Uma boa tarde, servas do Deus Altíssimo, servos também do Deus Altíssimo. Mais um dia, nós temos o privilégio de fazer a nossa programação normal, comum, de cada semana. Hoje, 25 de agosto de 2020. Então, nós vamos adorar, nós vamos louvar o nosso Deus. O louvor, que é a expressão da adoração. Esse Deus de amor, Ele é amor. Eu encontrei nesse livro de meditações de Spurgeon, que foi um grande servo de Deus, uma história tão linda de vida e tão usado poderosamente por Deus no século XIX. Encontrando numa das meditações, ele citou Oséias 14, verso 4, um pedacinho, quando o Senhor diz: esse nosso Deus, que é amor, eu de mim mesmo os amarei. Eu de mim mesmo os amarei. Então ele faz o primeiro comentário. Esta frase é o corpo da divindade em miniatura. Eu de mim mesmo os amarei. É esse Deus maravilhoso, magnífico. Esse Deus que é amor, eterno, perfeito. É a Ele que nós dedicamos esse culto. É por causa dele. Então, nós vamos ler agora a palavra de Deus, que se encontra em Lucas, capítulo 1, versos 46 até o verso 55, que é o cântico da nossa querida irmã Maria, bem-aventurada entre os homens. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois, desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre aqueles que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Nós somos o Israel espiritual. Glórias sejam dadas ao nosso Deus soberano. Aleluia. Servir ao Senhor com alegria. Vinde diante da sua presença com cantos. E agora, quero apresentar a Isabela, que foi minha aluna e vai ser ainda, que já falou sobre isso. Ela nos trouxe um canto ainda de adoração no início desse culto, repetindo o verso 2 do Salmo 100. Servir ao Senhor com alegria. Vinde diante da sua presença com cantos. Ouçamos a nossa irmã. Do
luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Glória a Deus. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Sou seu missionário desde 2011 na cidade de Santa Brígida, na região extremo norte do nosso estado. E com a graça de Deus e as orações dos irmãos e das irmãs, a nossa família está desenvolvendo um projeto de plantação e revitalização de igrejas. Temos tido o privilégio de conduzir algumas pessoas até Jesus, e um deles é um menino de 8 anos. E a conversão dele aconteceu da seguinte forma: o pai de uma coleguinha de meu filho caçula nos pediu que ele fosse até a sua casa para ajudar sua filha nas tarefas da escola, porque meu filho era o único da sala que já sabia ler e estava bastante adiantado em relação aos outros. Aproveitamos então a oportunidade para começarmos um relacionamento discipulador com essa família.
Enquanto eu e Luciene conversávamos com os pais, os nossos filhos de 7 e 9 anos, discipulavam os filhos desse casal de 7 e 8 anos. O menino de 8 anos, que é um dos nossos atletas da escolinha de futsal, se interessou muito por conhecer mais a Jesus. E eu me lembro que nós estávamos fazendo um culto no lar de uma irmã da igreja, e ele ficou de longe, olhando e desejando participar também do culto, né? Então, ele se aproximou e perguntou aonde os nossos filhos, o que ele deveria fazer para ser crente igual a nós. Então, nós continuamos a cultivar o relacionamento e os estudos bíblicos, e em um culto na nossa igreja, ele estava presente junto com a sua família, que nos visitava pela primeira vez lá na igreja e manifestou o desejo de seguir Jesus. Ele permanece firme até hoje na nossa igreja e, por causa dele, os seus pais têm visitado a igreja com mais frequência. A nossa oração e o desejo do nosso coração é que os seus pais e a sua irmãzinha também aceitem a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Eu creio. Lendo agora o verso 4 do Salmo 33, em algumas versões. Então, o que diz esse verso? Cantai a ele uma nova canção, tocai habilmente. A outra versão nos diz: entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. E mais uma diz: tocai bem. Tudo para o Senhor deve ser com excelência. E essa excelência agora está fora de moda. Qualquer um pode cantar sem se preparar, pode tocar de qualquer forma. Tudo bem que não somos gênios nessa maravilha toda, porém devemos nos esmerar naquilo que fazemos para o Senhor. Principalmente quem é líder, né? Tem que mostrar, tem que ser exemplo também nisso, em tocar bem o seu instrumento, em cantar bem, em reger bem, procurar fazer o melhor para o Senhor. Nesse momento eu vou apresentar a minha sobrinha, Leila. Tenho o privilégio de apresentá-la, né? Ela começou a estudar aqui no Brasil, depois com a família foi para os Estados Unidos e já tem 3 filhas. Logo depois, o meu sobrinho, irmão da Leila, que é Saulo, que já foi daqui, já era um profissional, era solista da Sinfônica Nacional de Janeiro, na Petrobras. Depois foi para lá, estudou, se aperfeiçoou. Eles dois são professores de música, são profissionais, mas são ungidos do Senhor. Saulo já foi ministro de música, hoje ensina no seminário. Sempre todos em dedicação ao Senhor. E o terceiro também que tocou, mas não vou colocar aqui, só eles dois. Saulo no violoncelo, e antes dele a Leila, que está tocando piano, a Luísa, que está pertinho dela, e a outra é a Ana Beatriz, a filha do meu sobrinho, que vai tocar depois da Leila. Toda a honra, toda a glória, todo louvor. Tão somente ao nosso Senhor. Amém.
Queridas irmãos e irmãs, iremos cantar agora o hino de número 278 do cantor cristão. Cantar. Chegou a hora quando nós vamos ouvir o que o Senhor Deus tem para nos falar nesta tarde, em dias tão difíceis como nós estamos atravessando, minhas queridas irmãs. Nós pensamos o que falar nesta tarde, o tema é livre, nós estamos sem as revistas, né? Então, nós pensamos no seguinte, nosso tema dessa tarde vai ser templos e igrejas através dos séculos. Templos e igrejas através dos séculos. Vamos nos basear em 2 Crônicos 6, de 7 em diante, quando está escrito: Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Meu pai, porquanto tivesse no seu coração edificar uma casa ao nome do bem fizeste de ter isto no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de proceder em teus lombos, esse edificará a casa em meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que ele falou, porque eu me levantarei em lugar de Davi, meu pai, e me assentarei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edificarei a casa do nome do Senhor, de Deus de Israel, e pus nela a arca em que está o concerto que o Senhor fez com os filhos de Israel. E o outro texto está lá em Mateus, eu falei templos e igrejas,
em Mateus 16, quando o Senhor Jesus edifica a sua igreja, estabelece oficialmente a igreja aqui na terra. Então está em 16, né? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, outros Jeremias e outros profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos orar. Amado Deus e Pai que estás nos céus, nós estamos aqui com essa responsabilidade de meditar na tua palavra. Abre o coração das amadas irmãs para que elas possam entender, e dos amados irmãos que aqui se fazem presente. E ajuda-nos para que nós possamos entender o que tu tens para nos falar nessa tarde. Esconde-me atrás da cruz de Cristo, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, quando nós pensamos nesse tema, templos, né, igrejas através dos séculos, nós vamos agora, a partir de agora, discorrer historicamente. Eu não quis falar história porque sou eu história, né? Então falei através dos séculos. Nós vamos discorrer quando Deus resolveu, para nós que cremos que Deus criou todas as coisas, quando Deus criou todas as coisas, criou o mundo e criou o homem. Então Deus criou o homem para que ele estivesse em comunhão plena com ele todos os dias. Então o Senhor passava no virar da tarde para conversar com Adão todas as tardes. E ao começar a falar sobre isso, nós precisamos deixar duas definições. A primeira de templo é o lugar físico, onde em algum momento é marcado na terra um local físico onde os adoradores buscam o Senhor. E igreja, aquela igreja que Jesus edificou, são os crentes, as pessoas salvas na pessoa de Jesus Cristo, que congregam para amar, comungar e viver numa união perfeita. Então, nós fazemos essas duas definições que são muito importantes. A começar daí, nós vamos então falar qual foi o primeiro lugar físico, quase não se fala isso quando se fala em templos e igreja, qual foi o lugar físico que havia esse encontro do homem com Deus? Foi no Éden, já dissemos no começo. Deus passava no virar da tarde para conversar com Adão. Mas o que aconteceu? Veio o pecado, Adão caiu, e aí ele rompeu, ele quebrou esse elo de ligação entre o homem e Deus. E aí, mas o homem, a partir de então, seguiu seus próprios caminhos, ora acredita em Deus, ora não acredita, mas Deus nunca se apartou do homem. Logo ele criou um plano, através, quando ele disse, né, que da semente da mulher nasceria aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, nós vamos ver a promessa. E daí em diante, irmão, se desenrolou essa história enorme que nós vemos na palavra de Deus. Todos os povos são tendentes a buscar algo para adorar. Todos. Mas o Senhor Deus, quando ele se revelou ao seu povo, ele sempre se revelava ao seu povo, ele sempre foi muito claro. Deus é muito exigente conosco. Ele é o único Deus. Está lá nos 10 mandamentos em Êxodo 20, quando ele cita umas normas para que a humanidade possa obedecer dali em diante, a nação possa obedecer. Ele diz logo que ele é o único Deus. E durante toda a história ele não admite deuses entre ele e o seu povo. E assim, na história da humanidade, nós vamos ver templos, como nós falamos que é lugar físico, muitos lugares de adoração, não é? O povo adorava nos montes, adorava nos vales, adorava nas cavernas, adorava nos rios, adorava em muitos dos lugares. E então o Senhor Deus também planejou ter um lugar de adoração para que o seu povo pudesse ter aquele encontro com ele e um relacionamento com as pessoas. E foi aí que surgiu, não é,
o povo de Deus formando um templo, uma casa. Surgiu no coração de Davi, nós lemos isso acho que na lição há 15 dias atrás. Davi estava querendo, né, construir, porque ele estava próspero, ele quis fazer uma casa, um palacete para ele, e ele disse, não, mas eu vou fazer um para o Senhor. Mas o Senhor disse, não, a ideia é muito boa e eu aceito, mas quem vai construir é teu filho, é Salomão. E aí apareceu o primeiro templo, o primeiro espaço físico. E Salomão dedica, no capítulo 7 em diante, ele vai dedicar o seu templo, né, o templo ao Senhor, dizendo que o Senhor estivesse com os seus olhos atentos e seus ouvidos prontos para atender a oração que fosse feita naquele lugar, que a partir de então era naquele lugar que o povo haveria de se encontrar com o Senhor. E várias coisas ocorreram de lá por diante, né? Templos de várias religiões, de vários grupos. Todas as religiões hoje têm seus templos, sua adoração. E agora está uma crítica, eu estou vendo no Face ultimamente, uma crítica muito grande, que é errado dizer que o templo não é Deus, é errado dizer que igreja é só o homem. Não, nem uma coisa nem outra é errado. Lugar de templo é o local onde nós adoramos ao Senhor. Mas Deus está, não é? Através de Jesus Cristo, depois do desenrolar da história, ele está dizendo, criando um lugar para que ele pudesse estar tendo a comunhão e se relacionando com o povo. E aí Jesus edificou a sua igreja. Há dois tipos de igreja. A igreja local, a igreja física, onde os remidos do sangue de Jesus se reúnem para adoração. E há a igreja invisível, a igreja universal, não universal do reino de Deus, mas a universal no sentido de universo. Uma igreja onde tem crente em Jesus Cristo, ali está o povo de Deus reunido. É essa a doutrina que nós temos sobre igreja. E, meus queridos, através dos séculos a igreja tem sofrido. Os templos foram destruídos, todos dois. Jesus disse que não haveria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Então, os templos foram destruídos, né? Os dois templos. Ficou apenas do segundo templo o Muro das Lamentações, onde até hoje os judeus vão para lá bater a cabeça e fazer aquela adoração que esse ano, por causa dessa crise que nós estamos atravessando, não vai ser possível. Pois bem, então os templos foram. E as igrejas? Desde que Jesus Cristo fundou a sua igreja, ele sabia que era necessário que as pessoas procurassem estar servindo. E aí ele foi se revelando. Primeira coisa, ninguém pode ser igreja de Jesus Cristo se não se converter a ele. Nós aqui acertados somos todas convertidas. Então, nós fazemos parte da igreja de Jesus Cristo. E, particularmente, a Igreja Batista Sião, em Salvador, Bahia, Brasil. Não é? A igreja visível. Pois bem, meus queridos, mas nós queremos falar desses assuntos, sobre templo e sobre igreja, para dizer que há uma polêmica muito grande relacionada com isso. Por exemplo, nos primeiros tempos, assim que Jesus morreu e os discípulos começaram a pregar o evangelho, nós vamos ver que era na casa dos irmãos que se reunia. Não tinha templos. O cristianismo estava começando, tinha o templo de Jerusalém, mas o cristianismo estava começando, então não tinha templos. Então eles se reuniam, fugindo, escondendo-se na casa dos irmãos. Aí, irmãos, tem pessoas hoje que querem falar mal de templo e dizem, não, é na casa dos irmãos, não precisa templo, se gasta dinheiro, não sei o que lá. O Senhor quis uma casa para ele de adoração. E os fiéis entenderam isso. Então, nós precisamos estar muito claros com relação à necessidade de um templo físico e à necessidade do crente convertido em Jesus, formando a igreja de Jesus Cristo através dos séculos. Muito bem, não vamos nos alongar muito nesse assunto, já ficou claro, eu creio. Mas, meus amados, nesses dois exemplos, como nós estaríamos hoje? Nessa pandemia, falei devagar porque eu sempre erro o nome, pandemia terrível, que nos isolou, que nos afastou, que nos deixou longe uns dos outros, não é? Como nós estaríamos se a crença fosse que era só templo físico? Nossa casa, nosso templo, nosso lindo templo, olha aqui, ó,
coisa linda e maravilhosa. Há quanto tempo a gente não pode conviver aqui e quando voltar vai ser cheio de restrições. Mas nós nunca, a tecnologia está aí nos ajudando, nós estamos nos comunicando, aprendendo. Eu estou tropeçando na tecnologia, mas estou aprendendo, estou fazendo as coisas e estou feliz. Já estou conseguindo fazer Zoom, já estou conseguindo fazer Meet, já estou conseguindo fazer no Facebook. E por quê? Porque a gente não pode ficar isolado. A gente sente falta dos irmãos, a gente sente falta uns dos outros, mas essa tecnologia nos ajuda. Agora, nessa tarde, estamos tão distantes, mas estamos tão perto. Irmãos, tem tantas irmãs, não é, que nós não vamos mais encontrar quando nós voltarmos, mas elas foram antes de nós e estão lá, à direita de Deus, né? Jesus está lá, mas ela está no trono lá com Jesus Cristo, com Deus, que é para onde nós vamos, onde vamos remidos no sangue de Jesus. Então, nós precisamos entender que a igreja de Jesus Cristo, nesse tempo, tem que estar mais do que nunca unida. Nós, Igreja Batista de Sião, precisamos nos juntar, nos unir, pegar a tecnologia, aprender mais e mais, para que a gente possa não se dispersar. Não se dispersar. E possamos encontrar consolo, conforto, comunhão uns com os outros. Vamos relembrar? 2 coisas é importante. O templo físico, que todas as religiões têm os seus, mas no nosso caso a igreja, que somos nós, pessoas remidas pelo sangue de Jesus Cristo. Então, irmãos, que nesses momentos difíceis, de tanta dor, de tanta morte, de tanta coisa, principalmente quem não está salvo em Jesus, eu fiquei pensando, meu Deus, como está? Se a gente crê que tem inferno, está uma confusão lá, toda hora chega gente. E a nossa responsabilidade de pregar o evangelho. Nós precisamos povoar a terra da palavra do Senhor para que nós possamos não entrar tanta gente no reino das trevas, porque a gente já pensou nisso? Morre. Mas quem está com Jesus? E a gente tem que ter coragem de pregar essa palavra. Só vai estar com Jesus lá no céu quem está com Jesus. Há muitas crenças, muitas palavras, mas só a igreja do Senhor vai estar junto do Senhor Jesus Cristo. Fora disso, irmão, é especulação. Fora disso, é apenas amaciar o ego e achar que está tudo bem, mas não vai estar. Mas nós estamos com Jesus. Se nós estivéssemos aqui, iríamos dar as nossas mãos e iríamos estar orando ao Senhor, agradecendo. Faz de conta que estamos de mão dadas. Amado Deus e Pai que estás nos céus, conforta a Igreja Batista de Sião com o teu Santo Espírito. Conforta as pessoas enlutadas, conforta os enfermos, conforta, ó Deus, aqueles que estão necessitados da tua palavra e dá-nos calma, tranquilidade, certeza absoluta que somos a tua igreja e estamos esperando, Senhor Jesus, a tua volta para aqueles que não vão antes. Dá-nos a tua paz, dá-nos a tua graça, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça do Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.